andar com Deus. Alguém disse: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Frase reveladora. Entende-se por andar o caminhar, o percorrer um caminho, o agir, o viver. Assim sendo, todos nós, ao menos a maioria, anda ou procura andar acompanhado. Ninguém gosta de andar sozinho. Todos anelamos, em algum sentido, compartilhar nossa vida com alguém. Mas com quem temos andado? Como escolhemos aqueles com quem andamos? Amor, amizade, afinidade, simpatia, interesses, necessidades. O que nos move quando buscamos parceiros para andarem conosco pela estrada da vida? O assunto aqui é o andar com Deus. Mas há algumas questões a serem resolvidas. Este é um desejo mais dele ou nosso? Quem tem tomado a iniciativa? Quem deu e tem dado sempre o primeiro passo? Aos Efésios, Paulo escreveu: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, do versículo 3 ao 5. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu andar conosco. Antes de optarmos pelo Senhor, Ele já havia optado por nós. Isso é motivo de nós glorificarmos ao Senhor. Gênesis capítulo 5, versículo 22 e o 24 diz assim: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ao ler essas breves palavras acerca de Enoque, sempre nos perguntamos, ou me pergunto, talvez você se pergunte, como seria esse seu andar com Deus? Uma comunhão tão íntima e profunda que levou o Senhor a tomá-lo para si, sem querer esperar mais. Então, prosseguindo na leitura da palavra, nos deparamos com outro homem que também andou com Deus, Noé. Na experiência desse descendente de Enoque, temos algumas pistas de como é o andar com Deus. Vejamos. Gênesis capítulo 6, versículo 5 ao 6, versículo 8 ao 9, versículo 11 ao 12, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, andar com Deus é andar em justiça, integridade, ser justo e íntegro, é não aceitar ou praticar parcialidade, adulteração, corrupção. Paulo nos ensina que para nos tornarmos irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio da geração, de uma geração pervertida e corrompida,
Conforme ele diz aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15, é preciso fazer tudo sem murmuração ou contendas. Filipenses 2,14, sermos obedientes. Filipenses 2:12, dependermos em tudo de Deus, que efetua em nós o querer e o realizar. Perseverar na palavra da vida. Efésios 2:16. Enoque andou com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5, 22 ao 24. Noé viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo espírito ou todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Porém, a Bíblia diz: Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, mas viu Deus a terra e eis que estava corrompida. Por quê? Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. O homem já não andava com Deus. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Gênesis 17, versículo 1 e 2. Davi também andou com Deus, e tendo tirado a este Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13, versículo 22. Salmo 16, verso 8 diz: o Senhor, tendo sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Salmo 23, verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, teu bordão, teu cajado me consolam. Salmo 116, verso 9: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Deus tem um anelo em seu coração de andar com o homem, andar com Deus. Tem sido o anelo do teu coração? Então essa é a nossa reflexão nesse momento: andar com Deus. Deus tem anelado andar ao nosso lado, andar conosco. Mas você tem anelado andar com Deus? Louvado seja Deus.